Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Na verdade é uma playlist nova que a gente está inaugurando no canal do NEF, né? E essa playlist tem como proposta analisar leis que estejam tramitando, seja no Senado Federal, seja na Câmara dos Deputados, e que digam respeito à questão do gênero na economia. Ou seja, leis, projetos de leis que a gente possa analisar à luz da economia feminista, para ver, para tentar formar um juízo de valor acerca da qualidade dessas leis, né? Se elas estão indo para um bom caminho, se elas têm algum problema, se elas têm chance de alcançar o resultado esperado, esse tipo de coisas, tá? Isso para deixar claro que a proposta não é analisar qualquer lei que mencione gênero, né? Nem teria condições e nem me sentiria confortável para fazer esse tipo de análise. Eu não tenho nem a formação para isso, né? Para fazer uma análise de uma lei que diga respeito à violência doméstica, por exemplo, ou questões de educação, não é esse o foco, tá? Então, a gente vai se ater mesmo às leis que digam respeito à interface entre gênero e economia. A nossa primeira lei que inaugura, então, essa série é o projeto de lei da Câmara PLC 130/2011. Eu tenho umas notas aqui embaixo, então de vez em quando eu vou olhar para baixo, tá? Que eu estou lendo. Nós vamos começar com essa lei por uma razão especial que eu vou contar no final de tudo, antes de fazer a análise, tá bom? Então, esse PLC foi proposto pelo ex-deputado federal Marçal Filho, do MDB do Mato Grosso do Sul, e ele tem como ementa o seguinte: acrescenta ao artigo 401 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, multa para combater a diferença de remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil. É uma lei que diz respeito ao combate das desigualdades salariais para os casos de homens e mulheres que desempenham idênticas funções e que estejam ganhando salários diferentes pelo único motivo de discriminação por gênero, no caso, discriminação das mulheres, certo? Então, quais são os principais objetivos do projeto? Proibir qualquer diferença salarial para o exercício da mesma função ou de função profissional equivalente em razão do sexo. 2. Em caso de descumprimento, aí vem a grande novidade, que é a sanção que a lei traz, tá? Esse projeto de lei traz. Em caso de descumprimento, a empresa será penalizada com multa, devendo compensar a funcionária alvo de discriminação com o pagamento do valor correspondente a até 5 vezes a diferença verificada em todo o período de contratação até o limite de 5 anos. Essa é a sanção, né? E o objetivo, obviamente, que se pretende atingir com esse projeto de lei, essa lei, caso aprovada, é que não haja mais práticas discriminatórias que são correntes hoje no país, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, essa é a proposta. Agora, queria fazer algumas reflexões com relação àquilo que a lei propõe, alguns cuidados que se deveriam tomar. E essas minhas reflexões, elas estão baseadas em um trabalho, em um artigo que a professora Liana e eu escrevemos e desenvolvemos ao longo de final de 2019 até 2020, tá? E esse trabalho fazia referência justamente a essa lei, a esse tipo de leis que tem como proposta estabelecer uma punição para esses casos de discriminação por gênero no mercado de trabalho. Então, esse artigo, esse trabalho, né, ele acabou compondo o 6º capítulo do nosso livro recém-publicado, intitulado Economia Feminista, uma Antologia. E quais foram os resultados a que nós chegamos? Bom, a gente modelou várias situações possíveis. A primeira delas era a situação atual do Brasil, né, em que não existe punição para esse tipo de atitude por parte dos empresários, muito embora, tanto na Constituição Federal quanto na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT, já esteja prevista essa proibição. Porém, não existe
punição, caso alguém desobedeça, ok? Então, nesse primeiro cenário que a gente modelou, a conclusão foi que é o pior cenário possível, de fato, porque os empresários são estimulados a pagarem menores salários para as funcionárias mulheres. Então, é a prática da racionalidade funcionando, né? A racionalidade maximizadora da utilidade esperada funcionando nua e crua. Então, o segundo cenário que a gente modelou foi uma situação na qual houvesse uma punição. E a resposta, nesse caso, vai depender da expectativa que o empresário tem acerca das ações do governo, ou seja, se ele poderá ou não, de fato, fiscalizar e chegar às vias de fato, ou seja, punir e cobrar a punição daqueles que comprovadamente estejam descumprindo a lei. Dependendo da expectativa do empresário, ele cumprirá a lei ou não. E a gente modelou ainda um terceiro cenário, que era o aumento da punição, ou seja, a gente simulou uma punição mais pesada. E a resposta aí foi que existia o sério risco de que os empresários arranjassem leis de burlar a lei por conta da punição pesada demais. Então, a nossa conclusão foi no seguinte sentido, que era necessário um cuidado muito especial com o desenho desses tipos de leis, com caráter punitivo, para que não houvesse um efeito rebote, né? Para que a própria lei não fosse um tiro no pé das mulheres e viesse a causar, por exemplo, mais desemprego ainda, ou viesse a causar uma aversão à contratação de mulheres pelo fato dos empresários tentarem se proteger disso. A gente também concluiu que, em alguns casos, pudesse ser mais interessante criar estímulos positivos para aqueles empresários que estivessem fazendo o que é correto, ou seja, cumprindo a lei e não discriminando mulheres no mercado de trabalho, do que o governo investir em leis punitivas. Então, em primeiro lugar, é preciso que haja punição. Segundo, é preciso que haja muito cuidado no desenho das leis para que não se erre a mão e se acabe desestimulando a contratação de mulheres. E, em terceiro lugar, que haja uma ação combinada com políticas públicas que venham a estimular as boas ações por parte dos empresários. Então, são esses 3 pontos que a gente ressaltou no artigo e que a gente vai deixar como gancho para as próximas 2 leis que iremos analisar aqui, tá? Porque as 3 primeiras estão mais ou menos correlacionadas. Então era isso, pessoal. Gostaria que vocês mandassem seus comentários, o que vocês estão achando, quais leis vocês gostariam de ver comentadas aqui, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.